Você quer criar um material lúdico, multissensorial para você usar com suas crianças na hora de falar de arte? Uma coisa que vai ajudar eles a aprender melhor sobre a arte e a ler melhor uma imagem? Então vem comigo que eu vou te mostrar hoje a mala dos sentidos. E fica até o final que vai ter bônus. Oi, bem-vinda, bem-vindo. Eu sou a Sara Nina e você está no Ortografismos. Hoje eu vou ensinar vocês a montar uma mala dos sentidos, ou seja, uma coleção de objetos multissensoriais e lúdicos que você pode usar para fazer atividades de arte, para dialogar com seus filhos, com suas crianças sobre arte, enfim, para explorar obras de arte por outros sentidos. A mala dos sentidos foi uma pesquisa que eu fiz na minha especialização em educação inclusiva e ela trouxe muitos benefícios para a gente lá no Sobrado Dr. José Lourenço, em Fortaleza, quando a gente fazia as mediações com pessoas com deficiência e com pessoas sem deficiência. A gente começou, nós, eu e os educadores do museu, nós começamos a pesquisar adaptações de obras que pudessem fazer um apelo sensorial aos visitantes. Por que é importante que você aprenda isso? Bom, quando você se depara com um museu, com obra de arte, normalmente você não pode tocar. Por quê? Por motivo de conservação, certo? Já pensou se todo mundo toca na obra? Então, por causa disso, nós normalmente indicamos que as pessoas não toquem. Mas aí elas vão se limitar ao sentido da visão. E aí o que acontece? Você perde toda uma gama de sentidos, né? Do tato, do paladar, do olfato, da audição, que podem ser explorados para poder aprender também. Então lá no Sobrado, quando eu estava fazendo a pesquisa de especialização com a mala dos sentidos, eu decidi fazer algumas adaptações das obras para que pudesse explorar sensorialmente as obras que estavam expostas no Sobrado e pudesse trazer algumas coisas mais lúdicas para a visita. Essas coisas que eu vou mostrar para vocês, elas funcionam para pessoas com deficiência e para as pessoas sem deficiência. Uma das coisas que eu percebi nessa pesquisa é que uma coisa, quando ela é voltada para a inclusão, a inclusão ela prevê que seja para todos e todas. Então, o que acontece é que muitas vezes você é beneficiado com ações de inclusão. Você, pessoa sem deficiência, é beneficiado com as ações de inclusão também. Exemplo, uma rampa, quando é colocada, ela serve para uma cadeira de rodas e serve para empurrar um carrinho de bebê também. Um material multissensorial que eu vou mostrar para vocês serve para as pessoas, por exemplo, que não estão vendo as obras e explorarem adaptações dessas obras, assim como serve para você que está vendo exercitar o seu olhar para ver de uma maneira diferente, exercitar os seus sentidos para aprender de uma maneira diferente. Essa daqui é uma exposição que eu montei agora e é uma exposição que não tem um tema fechado. Eu quis colocar aqui algumas obras que eu tenho de reproduções de obras que vão desde obras clássicas, modernas, contemporâneas, enfim, com objetos, pinturas, esculturas. O que eu quero é mostrar para você que mesmo que não sejam as obras que estavam expostas no Sobrado naquela época, você consegue fazer essa mesma atividade com qualquer tipo de obra de arte, desde que você comece a se atentar criativamente para isso. Bom, então aqui vocês têm algumas obras, eu vou apresentar e ela vai passar as imagens. Tem o Joaquim Torres Garcia, Máscara, tem Made in Brasil, Marca Registrada, da Letícia Parente, A Solidão dos Vulcões, do Leonilson, O Porto, também do Leonilson, Saudade, do Almeida Júnior, Canto Amor, do Luiz Hermano, Abaporu, da Tarsila do Amaral e Charadas, da Mário Rola. Bom, então aqui vocês têm 8 obras bem diversificadas e eu vou mostrar para vocês o que é possível fazer. Na mala dos sentidos, o que é interessante é que você apele para os outros sentidos além da visão. Bom, essa daqui é a mala dos sentidos que eu desenvolvi lá no Sobrado, junto com os educadores. Eu vou abrir aqui. Ela pode ser uma caixa, um lugar onde você possa colocar a coleção de objetos sem problema. Eu gosto da mala porque a gente carrega, né? E ela é muito lúdica, né? Você lembra de viagem, é como se você fizesse uma viagem sensorial.
Então, vamos montar alguns materiais, né? Por exemplo, a obra da Letícia Parente, marca registrada, falando rapidamente sobre ela, é uma obra onde a artista costura no próprio pé o Made in Brasil, para dizer que ela era feita no Brasil, né? Então, claro que eu não vou pedir para vocês costurarem seus pés, mas o que eu posso fazer para despertar essa mesma coisa, essa mesma sensação de marca registrada, né? De marcar no próprio corpo de onde você é. São questões que você pode levantar com a obra, por exemplo, quando ela foi feita, que foi durante a ditadura militar, qual a importância de se marcar, se as pessoas conhecem, se a criança conhece alguém que tem marcas no corpo, marcas tipo cicatriz, tatuagem, enfim, se ela já desenhou no próprio corpo, o que ela costuma desenhar no próprio corpo, o que ela escreve, enfim, se ela pudesse escrever uma coisa no próprio corpo, que seria. E aí eu vou te mostrar que esse é um dos mais fáceis. Você tem o material em casa, certeza. Esse eu costumo usar canetas. Então, por exemplo, eu peço, quando eu estou mediando para essa obra, a gente pede para as crianças ficarem em círculo, ou no caso que se você for em casa, e aí você faz o desenho no seu próprio pé, ou na sua mão, no seu braço, enfim. Você pode entrar em várias questões, como por que as pessoas se marcam, que tipo de marcas elas têm, por que elas escrevem ou desenham no próprio corpo, enfim, uma série de coisas. Para crianças pequenas, o interessante é apenas deixar ela explorar e fazer as marcas no corpo dela, fazer ela escrever, desenhar, enfim. Aí você já está explorando o tato e você já está fazendo uma atividade lúdica onde só de fazer a criança já se relaciona melhor com a obra. Outra coisa legal que eu tenho para mostrar, a gente tem aqui a obra Saudade, do Almeida Júnior. Uma mulher lendo uma carta, né? O que seria uma carta? Ela está perto da janela e está lendo uma carta. Ok. Então, o que eu posso fazer para tornar essa obra mais lúdica, para que eu possa brincar com as crianças, enfim. Você pode, por exemplo, disponibilizar cartas para que as crianças leiam, ou pedir para que elas contem coisas sobre saudade, pedir para que elas troquem cartas entre si. E sensorialmente, você pode disponibilizar, na hora da leitura da carta, alguns tecidos para que a gente imite a personagem. Então, olha só que coisa fácil, que simples. Só de você colocar, disponibilizar esses tecidos, você também já está trabalhando o tato. Você também já está trabalhando sensação de conforto, né, de proteção. Por que essa mulher está com esse chale, né? Por que durante a leitura da carta ela esconde o rosto? Será que ela sente uma sensação de proteção quando ela está com esse chale, com esse tecido? Enfim, são questões que você pode levantar. E mais materiais que você pode deixar dentro da sua mala dos sentidos. A máscara do Torres Garcia. Então, é uma máscara, o nome já diz tudo, né? E aí, uma coisa que eu gosto sempre de perguntar é por que máscara, né? Porque onde é que as pessoas usam máscaras? Que tipo de máscaras a gente usa? E claro, quanto maior for a criança, mais ela vai desenvolver esse tema. A gente tem a máscara de carnaval, máscara de bichos, máscaras, enfim. E aí depois você vai colocando máscaras sociais, máscara de político, máscara de bonzinho, máscara, enfim. Várias máscaras, né? Você pode fazer uma oficina de máscaras e você pode deixar vários tipos de máscaras já disponíveis dentro da sua mala dos sentidos. O que acontece? A criança não pode tocar naquela obra, questões de conservação, mas ela pode colocar outras máscaras e se sentir como se ela estivesse vestindo a obra. Você pode fazer também uma coisa legal, é que aquela máscara é feita de madeira, então você pode disponibilizar alguns tipos de madeira para que as pessoas possam tocar nessa madeira e sentir, né, o cheiro, da textura da madeira, e aí elas vão também se relacionar sensorialmente com a obra. Outra coisa que pode ter na sua mala dos sentidos, se você tiver uma obra como Campo Amor, do Luiz Hermano.
São ganchos, né, de limpar quintal, limpar jardim, enfim, e neles estão presas algumas folhas. Ter folhas disponíveis, né, para que, já que eu não posso tocar nessas folhas aqui, então eu tenho outras folhas para que eu pudesse ver a textura dessas folhas, ver as folhas, sentir, cheirar a folha, né? E aí isso é bem legal, porque você, como eu disse, você vai se relacionando com a obra. Entenda que o objetivo é que você explore sensorialmente, de forma lúdica, a obra de arte. Que ela passe a não só uma questão visual, onde a criança não pode tocar, mas que ela se relacione com o corpo dela. O que acontece com isso é outras maneiras, outras sinapses, outras maneiras de aprendizagem e que vai deixando que a criança fique mais interessada e se relacione ainda mais com a obra de arte. Essa daqui, por exemplo, que ele diz a solidão dos vulcões. Então, quando você vê, é meio que parece um vulcão dentro de uma garrafa, né? Para essas daí, eu tenho essas garrafinhas. O que eu aconselho você, né? Você tem um objeto que se parece com alguma coisa da obra. No caso, a gente tem essas garrafinhas e você pode, por exemplo, dizer, aqui é a solidão dos vulcões, mas o que você colocaria nessa solidão, né? O que você colocaria nessas garrafinhas? Por exemplo, a gente tem o Hélio Rolla, né? Você pode trabalhar com sons, colocar sons de carro, colocar sons de barco, enfim, os sons que ele tem nas obras, que teria nas obras dele, né? São bem interessantes. E você também pode fazer uma coisa que eu ensinei lá no meu Instagram. Atenção, se você ainda não me segue no Instagram, pois pausa esse vídeo, vai lá e me acompanha, porque tem muitas atividades bem legais no Instagram. Então, uma das atividades foi essa daqui, que foi esse jogo de feltro, onde eu fiz cabeças de feltro e cortei alguns objetos que tinha na obra do Hélio Rolla, por exemplo, o carro, e coloquei aqui pra gente montar a nossa própria charada. Coloquei aqui pra gente montar a nossa própria charada. Tem um vídeo lá no meu Instagram, eu brincando de charadas com a minha filha, com a Nini. O que é legal aqui? Você tanto pode montar a sua própria charada, né, fazer seu próprio quadro, como você pode fazer desafios para a criança. Tipo, faça só com tais cores, só com vermelho e amarelo, só com cores frias, só com cores quentes, faça só com objetos que fazem barulho, com objetos que fazem silêncio, enfim. E aí você vai explorando essa obra de uma maneira bem lúdica. Outra do Leonilson, essa daqui, né, é o Porto, e ele trabalhava com bordado para crianças maiores, né, e sob supervisão de um adulto. Você pode fazer um bordado com essa criança. Para as menores, só de você mostrar um pano bordado ou a linha de bordado já é bem interessante. E aí você vai propondo atividades. Sara, tem atividades bem fechadas nessa mala? Não, porque o objetivo não é esse. Eu não criei um jogo em si, com regras fechadas, enfim. Você pode criar, sem problema. Mas o que eu quero, a minha proposta com a mala dos sentidos é que a gente amplie o nosso repertório sensorial, que a gente se relacione de outras maneiras com os elementos da obra e com as questões que essa obra traz. Então fique bem atento para questões outras, né, que não sejam reproduções, enfim, pode ser também, que não estejam tão fechadas. O interessante da leitura visual, como eu disse lá no vídeo de leitura visual, se você ainda não viu, vai no card, dá uma olhada. O interessante é que você tenha visões bem abrangentes, né? Que você possa permitir que a criança, com que as outras pessoas que estão vendo, que elas possam colocar as suas próprias questões. E aí você vai fazendo um trabalho de mediador do diálogo, né? Você vai conversando sobre a obra. Tem também umas coisas que eu faço que não necessariamente tem a ver com uma obra em si, mas que elas me ajudam muito na leitura da obra. Por exemplo, esse daqui é um rolo de filme PVC, certo? Quando acabou, eu guardei. Então, o que você vai fazer? Uma brincadeira bem legal é você fazer uma luneta. Então você pode pedir para que a criança olhe a obra através da luneta. Por que isso é tão legal, certo? Porque quando a criança vê pela luneta,
Então ela destaca apenas alguns detalhes da obra e ela vai atentar para esses detalhes, certo? Então, por exemplo, eu estou aqui com a luneta sobre a obra do Leonilson e eu vou vendo palavra por palavra na luneta. Eu vou limitando a minha visão, meu campo de visão, para que eu encontre outras possibilidades de ver. É interessante quando a gente fala de arte que as limitações, os obstáculos, eles são sempre eles são sempre motivos para que você crie para que você crie resoluções para aqueles problemas, né? Então isso é muito legal de você colocar em aulas de arte, você colocar nas atividades de arte em casa. É que as limitações, elas são possibilidades, na verdade. Você pode fazer a luneta e a criança vai direcionar o olhar dela para um lugar ou outro. Isso daí vai fazer com que ela exercite o olhar para os detalhes. Um outro objeto que pode ser usado para isso também, que eu guardo muito aqui na mala dos sentidos, levo sempre para todo lugar, são as lupas. As lupas têm uma história interessante de que em 2013, quando eu estava fazendo a mediação lá no Sobrado, fazendo minha pesquisa de especialização, então eu disponibilizei as lupas para um grupo de crianças, né, de várias idades, era um grupo bem misturado, enfim. E eu disponibilizei as lupas em uma determinada sala, o Sobrado tem 4 andares, e eu percebi que as crianças estavam olhando os detalhes das obras, né? E às vezes tem as etiquetas que são pequenininhas, né? As etiquetas dizendo as dimensões, a técnica da obra, o autor, enfim. E muita gente não olha essas etiquetas, né? Porque elas não chamam muita atenção, e é interessante que elas não chamem mesmo, certo? A obra é o espetáculo maior, né? Mas às vezes elas são pequenas demais e aí fica pouco acessível. Então, para pessoas com baixa visão ou dificuldade de visão, enfim, qualquer outro problema visual, é quase impossível ler aquilo. Então, o que eu fiz? Eu disponibilizei essas lupas e as crianças ficaram procurando detalhes nas obras, né? E aí uma coisa interessante foi que elas começaram a olhar as etiquetas. Na sala seguinte, para fazer um experimento, eu recolhi as lupas e aí eu percebi que elas continuavam a procurar os detalhes. Então a lupa foi uma coisa bem legal, eu uso de vez em quando aqui em casa também e na minha sala de aula, enfim. Foi um objeto bem legal para que eu pudesse também exercitar o olhar dessas crianças, né? Para os detalhes, para o material da obra, enfim. Imagine que vendo o tecido, né, vendo as tramas da tela, as tramas da madeira, a textura da madeira, é um objeto bem legal. Chegou a hora do bônus! Lembra que eu tinha falado da Abaporu, né, naquele vídeo de leitura visual? Pois bem, o Abaporu é uma obra que eu gosto bastante de abordar, porque ela tem formas bem fáceis de você fazer uma adaptação. E eu vou te ensinar agora como você vai fazer uma adaptação para baixa visão, certo? Você vai precisar de EVA preto e amarelo. Por que preto e amarelo? Porque você vai precisar de um contraste muito grande, certo? De cores. A pessoa precisa ver aquilo à distância. Então, muita gente com baixa visão tem pode ver em determinados contrastes, né? Então, eu escolho preto e amarelo, é mais interessante. Você vai recortar as formas, olha só, e colar. Você percebe que tem um contraste muito grande, né? Entre o amarelo e o preto. E você consegue ver as silhuetas do Abaporu. Uma coisa legal também é que dá para tocar no EVA, né? Então, você vai poder tocar nas formas do Abaporu. Ah, dá pra fazer isso daqui com todas as obras de arte? Bom, todas, não. Por quê? Algumas obras que têm muitos elementos, por exemplo, Saudade, quando você faz, se você fizer todos os elementos, talvez não fique legal, entende? Para reconhecer, principalmente obras muito realistas, para reconhecer na tridimensionalidade, elas ficam um pouco complicadas. Mas obras mais simples, né, como o Abaporu, como Charadas, como A Solidão dos Vulcões, essas obras são mais fáceis de você adaptar para o preto e amarelo.
Quer dizer, então, que uma pessoa que tem baixa visão nunca vai ver saudade? Não, eu não estou dizendo isso. Estou dizendo que é mais fácil. Então você pode começar adaptando um Abaporu, por exemplo, e depois você vai partindo para outras obras. Olha só, o que é interessante de ver também. No Abaporu eu tirei o chão, certo? Por quê? Para destacar bem a imagem do Abaporu, do personagem. Para fazer uma leitura, também uma leitura tátil, entender que aqui é a cabeça, que é o bumbum, a mão, o pé. E você vai guiando essa pessoa que está tateando essa sua reprodução para que ela tenha noção de que isso daqui é uma forma humanoide, né? E aqui vai ser o cacto, enfim, o sol, tá. Mas, Nina, eu não tenho baixa visão, eu não tenho nenhum problema visual, então pra que eu vou usar isso daqui? Bom, aí eu vou te dizer, e essa parte bem legal. Quando a gente está desenhando, quando a gente está fazendo arte, enfim, a gente está sempre exercitando o olhar. Mas quando você faz aqui só a silhueta, você exercita ver o todo, ver a forma e ver o resto, né, o fundo da figura. Quando você vai desenhar, é tão importante quanto o que você desenha, é aquilo que você não desenha, certo? Então você vai perceber, por exemplo, qual o formato aqui entre o braço e o corpo do Abaporu. Qual o formato entre a perna e a mão do Abaporu? Qual a distância entre a cabeça e o sol? Né? Será que o cacto, quando você olha para cá, só para a imagem, se eu te perguntasse antes, o cacto é maior ou menor do que o Abaporu? Talvez você não tivesse percebido. Mas aqui na silhueta, você tem claramente que o cacto é maior, né? Um pouquinho mais alto. Então, você exercita o seu olhar também no alto contraste. São exemplos de como você pode utilizar a mala dos sentidos. Você pode colocar várias outras coisas, por exemplo, café, outros perfumes, folhas cheirosas, sons da música. Você pode colocar instrumentos musicais, você pode colocar, enfim, tudo que você achar que tiver a ver com a obra de arte que você vai abordar, com a exposição que você vai abordar e que possa te trazer essas sensações, né, esses apelos sensoriais. O interessante é que quando você faz essas atividades sensoriais, né, você percebe outra relação e outros olhares para as obras. Então, por exemplo, a próxima visita ao museu pode despertar várias outras questões, outras atividades, enfim, momentos de criatividade. Não dá para você tocar nas obras que estão no museu. Mas e se você levar a sua própria lupa? E se você, quando for visitar o museu, você levar a sua própria luneta? Não se preocupe em limitar o uso da mala dos sentidos, dessa coleção de materiais sensoriais. Na verdade, quando você vai fazendo suas propostas, né? Colocando limitações onde tem que ter, entendendo as limitações como novas possibilidades, enfim, coisas que você pode despertar nas crianças a partir do contato com as obras de arte. E uma outra coisa interessante é que quando você toca, quando você tem uma relação com o tato, com o olfato, enfim, você tem uma relação bastante afetiva. E afeto é o que nos move, né, enquanto artistas, enquanto apreciadores de arte. É o que faz a gente gostar ou não gostar de alguma coisa. Então a criança passa a se relacionar também afetivamente com obras de arte. Dá para você usar com pessoas com deficiência, dá para você usar com pessoas sem deficiência. Se você quiser um vídeo de como você fazer esses materiais com alto contraste, deixa aqui embaixo alto contraste, hashtag alto contraste, tá? Pra gente fazer outro vídeo só ensinando a montar isso daqui, né? Que eu trouxe pronto pra vocês. Eu trouxe pronto, mas enfim, eu posso fazer um vídeo ensinando passo a passo como é que você monta a sua reprodução em alto contraste. Muito obrigada por você ter visto até aqui. Se inscreve no canal, compartilha esse vídeo. Ah, e se você quer saber mais a respeito da mala dos sentidos, meu livro Travessia dos Sentidos está disponível para download no link aqui embaixo, tá bom? Muito obrigada, até mais!